TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui hoje para conversar com a irmã Giovana, de Cachoeira do Sul, para trazer também para você, claro, essa preocupação que esse programa tem de levar para vocês as experiências que os irmãos estão tendo com os materiais, com os livros, CDs, DVDs da Editora Vento Sul, bem como aí o site também da TV Menorá, Pão de Judá, aplicativo agora para você também. Então tá aqui a Giovana para compartilhar com a gente. Tudo bom, Giovana? Tudo bem, graças a Deus. Que benção. A Giovana tá aqui, ó, munida já com os materiais, né? Tá aqui com 2 materiais na mão. Tem os Livre-se, né? Tá aqui o CD do medo e também o Livre-se da ansiedade. É esse, Giovana? Então tá aí. O que tu compartilha com a gente? Que são materiais que foram importantes para ti, tu conheceu eles depois. Vamos começar, eu sempre digo assim, mais do início, né? Há quanto tempo tá aí curtindo aqui esse momento com Jesus Cristo através desse movimento, Giovana? Amém. Faz 16 anos que eu conheço o Senhor, né? E entre idas e vindas, entre me afastar, assim, agora faz 1 ano e alguns meses, assim, que eu retornei assim, firme, alicerçada mesmo, assim, sabendo exatamente para onde eu quero ir, o que eu quero, né? Mas, obviamente, para chegar nesse ponto, né, a gente precisa ser apertado um pouquinho, né? Assim, comigo não foi diferente, né? Mas eu agradeço a Deus, assim, é um prazer estar aqui, assim, porque falar das coisas que o Senhor tem feito na minha vida e através dos materiais, né, através de pessoas, do site e do aplicativo, né, eu creio, assim, que é uma bênção para que todos possam, assim, ser edificados também, né? Com certeza. E esse é o momento, Giovana, nós estamos aí através dessa programação que se coloca aqui na confecção desse material para que você, aí assistindo com a gente, toda sexta-feira às 22 horas, o programa De Bem com Pão, para que você possa curtir e também, quem sabe, né? Eu sempre digo aqui, a minha expectativa toda é que você se sinta motivado e inspirado a também meditar nos materiais que aqui são comentados, porque assim você vai ganhar desse assunto. E é necessário que a gente conheça de tudo que o Senhor tem à nossa disposição. E aqui falando desses sentimentos, Giovana, falando aqui do medo, né? Estamos aqui com o CD Medo. O que tu compartilha com a gente? O medo é um problema que realmente afeta muito e nos tranca muito. Muitas coisas a gente deixa de fazer, deixa de prosperar. Muitas pessoas têm medo, por exemplo, tem pessoas que têm aí são providas, né, pela graça de Deus, de um talento maravilhoso, mas não conseguem desenvolver porque alguma das situações tem um medo que não deixa a pessoa desenvolver aquilo que é para exercer aquele talento. E assim vai, né, Giovana? Amém. O medo, na verdade, né, assim, depois de estudar, de ouvir o CD, estudar juntamente com a palavra, assim, a gente vai entendendo que, na verdade, é uma quebra da comunhão, né, nossa com o Senhor, assim, né, por nós mesmos, não por Deus, né, porque Ele está sempre ali, né, esperando a nossa obediência, né. Mas o que nós trazemos para a nossa vida, né, o que nós mesmos buscamos e alimentamos, assim, acaba gerando uma quebra, né? E isso aconteceu comigo, assim. Há um tempo atrás, eu resolvi que eu queria voltar para o mundo, me deleitar. E de fato aconteceu, eu vi que o Senhor permitiu, foi por permissão dele, né? E acabei sim me contaminando muito assim no mundo e trazendo maldição que eu nem sabia que existia, assim, que eu ouvia falar. Mas é diferente a gente ouvir falar e depois tu sentir na tua carne, porque é exatamente na carne que a gente sente, né? E então quando eu voltei assim para o Senhor, eu voltei com uma síndrome do pânico.
que vai além do medo, na verdade, né? E realmente, assim como tu falaste, impossibilita de muitas coisas, porque eu quase que não andava mais na rua, assim. Eu tinha medo de tudo, porque o pânico, com o medo ali, ele é um sentimento iminente de morte. Tu só sabe que tu vai morrer a qualquer momento. É esse o sentimento que tu tem. E quando as pessoas me perguntavam, o que tu está sentindo? Por que tu está assim? Eu não sei, eu dizia. Eu não sei. E como eu trabalho na área da saúde, assim, isso ficou... assim, eu fui exposta, né? E glória a Deus pela misericórdia do Senhor, assim. Essa exposição foi num sentido de ajuda. Obviamente que natural, mas as pessoas não têm... Nem todos têm o conhecimento da palavra, né? Eu já, de cara, assim, eu vi que era tudo espiritual, eu percebi, assim, logo já discerni que o Senhor estava falando comigo. E essas pessoas tentaram me ajudar de forma natural, assim. E na área da saúde, tudo, né, tu trata com medicamento, com internações, E algumas pessoas me diziam, porque eu acabei até fazendo alguns exames, assim, né, e um dia um médico que trabalhava comigo, assim, ele me disse... Tu não tem nada físico, ele me falou. E foi o próprio Senhor falando comigo, assim, e eu, num período muito difícil ali, que foram os primeiros 15 dias, um mês, assim, eu disse, eu sei, é por isso que eu tô pior, porque não é físico. Porque o físico é mais fácil de tratar, aos olhos naturais, né? E é onde tu trata a mente, né? Onde tu trata o que está dentro, os sentimentos, a culpa, enfim, tudo aquilo que tu foi trazendo de bagagem em forma de maldição para a tua vida, né? Só o Senhor para libertar, né? Então, assim, esse CD do medo foi um dos primeiros, assim, eu creio até que foi o primeiro, ali logo junto com o da ansiedade, que foram me ajudando a perceber, assim, tudo isso, a enxergar, né, que não era injustiça do Senhor para minha vida, de que não era nada externo, de que eu tinha adquirido aquilo, que existia um preço a ser pago, né, para que o Senhor pudesse me limpar e que realmente, né, eu viesse a ser liberta de tudo aquilo, né. Então, esse CD do medo, ele rodava quase que 24 horas na minha casa. 24 horas, assim. Então, eu me acordava ouvindo e eu dormia com os CDs rodando, assim. Eu ia intercalando medo, ansiedade, cura de memórias. Eu fui intercalando, assim, até por orientações, assim, das autoridades, né? O irmão, o apóstolo, me auxiliou muito, assim. Então, assim... Ao mesmo tempo que esses materiais, que o CD do medo, que ele te expõe, porque tu ouvia assim que tu tem medo e que é incredulidade. Isso me chocou com certeza. Mesmo eu estando afastada, eu tinha certeza que eu era uma pessoa de uma fé enorme, né? Eu sou de Deus, né? Amém. A gente sempre pensa assim, né? A gente sempre acha, né? E daí ouvir, assim, ser exposta, né, pela palavra do Senhor que contém no material, assim, de que é uma incredulidade, de que por minha causa eu rompi a comunhão e por minha causa eu estava sofrendo isso, vivendo dessa forma, tinha adquirido maldição para mim, para as pessoas que conviviam comigo. Então isso é tu começar a admitir o teu fracasso, né? Começar a admitir realmente quem tu é, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, esse CD, ele traz muita esperança, porque ele fala de homens do Senhor, assim, que o Senhor depositou confiança, que o Senhor sabia que eles que eles não criam, que tinham fé, mas o Senhor dizia, assim como ele fez com Gideão, cita aqui, Josué, o próprio Abraão, né? A gente, assim, sabe, né, vai acompanhando ali na palavra, assim, essas histórias, né, e o que mais me chama a atenção, assim, é que eles sabiam que eles não eram nada, eles eram humildes, né, e isso não tinha no meu coração, assim, né, obviamente, né, que um dos sentimentos maiores era a arrogância, porque senão eu também não teria abandonado tudo que eu já conhecia, né, e teria voltado para o mundo, assim, né. Então, eu vejo assim que é uma bênção, né? Porque tu ter o material ali à tua disposição, né? Que num momento de aflição, né? E daí, claro que
nos momentos mais difíceis ali, que foram esses dias, eu ia sempre confrontando com a palavra, com os versículos que os próprios irmãos me passavam, que era, né, para eu repreender quando viesse, enfim, os pensamentos, os sentimentos, né, quando esses espíritos viessem me atacar, assim. Mas eu não tenho dúvida, assim, que ficar, não só meditar, mas que deixar, assim, que a palavra fosse limpando o ambiente, não só o externo, mas o ambiente dentro de mim, assim. Porque a palavra diz, né, que Deus nos dá enquanto nós dormimos, né? Que o nosso espírito recebe, né? Então, assim, isso foi algo que eu recebi de pronto, assim, quando me disseram, não, deixa um CD rodando, porque, né, vai... assim vai dissipando, o Senhor vai dissipando ali as trevas, né? Enquanto tu dorme, vai dando paz, vai dando tranquilidade, porque eu não dormia, eu vivia sempre com medo, o tempo inteiro, assim, de morrer, o que ia acontecer, o que ia acontecer agora. Eu tinha falta de ar, eu tinha uma ansiedade incrível, assim. Então, esses CDs, assim, me foram valiosos, assim, valiosos para que eu pudesse ser exposta e permitir que o Senhor viesse me tratar, me curar, assim, né? Eu creio que é tudo um processo, né? Porque depois que ele tira o grosso, ele vai devagarinho entrando, expondo outras coisas, né? Giovana, e assim para o pessoal identificar em casa, será que ele está sendo atacado por um espírito do medo? Que dica tu daria ou que sintoma tu acha que a pessoa dá para perceber que está sendo... Nem tu diz, olha, eu tinha medo de tudo. Mas às vezes as pessoas são atacadas pelo espírito do medo em determinados momentos, né? Por exemplo, assim, eu não sinto medo até que eu tenha que entrar no elevador. Eu não sinto medo até que eu tenha que entrar num carrinho de montanha-russa, né? Eu não tenho medo até o momento que eu piso na água de uma piscina, eu tenho medo de me afogar. Que sintoma tu acha que, assim, que tu poderia também compartilhar agora aí com o pessoal que está assistindo a gente para identificar esse espírito do medo? Amém. O medo é um engano, né? Começa assim, né? É um engano. Hoje, assim, eu sei que eu tenho que discernir os espíritos, né? Que logo quando eu tenho quando vem um pensamento na minha mente, quando acontece uma determinada situação e eu penso em algo ou é lançado algo em relação a mim, eu preciso discernir se aquilo está me trazendo paz ou não. O que acontece, assim? O medo, ele vai chegar a ti sempre que tu não estiver consagrado. Sempre que tu não estiver em contato com a palavra de Deus. Porque, como eu já compartilhei, assim, que foi algo que eu recebi, assim, através dos materiais da própria palavra, é uma quebra da comunhão. Se o Senhor deixa de falar comigo, eu tenho medo. Lá em Gênesis até fala num desses materiais, que eu não lembro agora, se é do medo, até acho que fala em vários, assim. Cita a passagem lá de Deus, quando ele chamou Adão e Eva. E ele pergunta para Adão, aonde tu estavas? Daí o que Adão diz? Eu tive medo. Tive medo e me escondi. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha transgredido. Então, o medo ele pode se manifestar por culpa, por eu já conhecer a palavra e ter transgredido, por falsa culpa, né? Porque, na verdade, o Senhor quer o meu constrangimento, meu arrependimento e minha mudança de atitude. Mas a falsa culpa ali provém de Satanás. E, obviamente, que ele quer ficar ali nos atormentando, até, então, gerar o medo de eu ser castigado. E nós sabemos que Deus não castiga, que Ele repreende, que Ele nos disciplina e que Ele nos permite colher o que nós plantamos, mas Ele não nos castiga. Mas a colheita é uma bênção, porque eu sei hoje que tudo que eu fizer, e eu também sabia antes, mas não com a realidade que eu tenho hoje, porque obviamente eu tive que tomar sarrafada para aprender isso, obviamente. E assim, eu posso dizer que tudo na minha vida sempre veio muito intenso, assim. E
eu me alegro, mas ao mesmo tempo também vejo que é por causa da dureza do meu coração, né? Então, o quanto o Senhor tem ainda que me expor para mim mesma e daqui a pouco até para os outros, né? Não sei, isso de acordo com Ele, né? Para que eu venha me dobrar e não precisar ser tão disciplinada assim, duramente como muitas vezes eu sou, né? Porque tudo vem pela obediência, né? Pelo negar-se. Joana, e esse CD Livre-se da Ansiedade? Nós estamos assim tomando por base, né, disso que tu falou, o CD Livre-se da Ansiedade. Eu sempre brinco com as pessoas assim, olha só, se você está com aquela mania de levar a mão na boca para começar a roer unha, pode ser um sintoma de ansiedade. Se você senta num local para conversar, para assistir alguma coisa e o joelho começa a tremer lá assim, né, começa a bater o joelho para cima e para baixo, pode ser sintoma de ansiedade, né? E tem pessoas que muitas vezes não conseguem nem ficar muito sentadas, né? Senta e levanta, vão lá e tem que mexer numa coisa. Aí tu vê ela deu uma volta, é pura ansiedade de não conseguir ficar naquele momento ali calmo, né? Então são sintomas que a gente pode estar aí desenhando como uma ansiedade, né? Como é que tu percebeu a ansiedade na tua vida, Giovana? A ansiedade, sim, ela é muito associada com o medo, né? A ansiedade é insegurança. A ansiedade é incredulidade, é dúvida, né? É quando eu ponho em dúvida o que o Senhor já me revelou, assim, o poder dele, né? O que ele já fez na minha vida e o que ele pode fazer, assim, que contém aqui na palavra, né? As promessas dele, né? E por mais novos na fé, assim, que algum irmão seja, ou enfim, o Senhor sempre nos dá experiências, né? E me constrange muito, assim, ser ansiosa, porque creio ainda que não estou totalmente liberta, né? Estou em processo, assim, mas nem se compara, né, com há 1 ano e pouco atrás, assim. Mas tem um salmo que fala muito disso, que é o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Se é nada me faltará, não é vou pagar as contas no final do mês? Vou para cá ou vou para lá? Não, é nada me faltará, né? Nada me faltará. Então, assim, eu creio que a gente precisa exercitar algumas coisas, inclusive oração, assim. Meditar no CD, obviamente, que vai descortinando essa incredulidade, essas dúvidas em relação às maravilhas de Deus, assim, ao poder dele, né? Porque ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Ele se manifesta, ele flui, ele faz acontecer, ou ele fecha, ele abre, ele freia, ele solta a hora que ele quiser. Isso não depende nem de mim e nem de ninguém. Tá, então a Giovana partilhando com a gente também um pouquinho sobre o CD Ansiedade. Olha só, nós vamos fazer um intervalo, mas é rapidinho. Já logo em seguida daqui a Giovana partilhando mais com a gente sobre as suas experiências com os materiais. Já, já. De bem com o pão.